Oi, Mônica, eu sou Fernanda Vargas e a minha pergunta que eu gostaria muito de saber é qual maquiagem que a gente pode usar no dia a dia para eu que trabalho com atividade física e tô sempre de roupa de ginástica e tênis. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pergunte pra Mônica. Nessa edição, nós vamos responder a pergunta da belíssima personal trainer, a Fernanda Vargas, que me convidou, me deu a honra de dar uma mini aula de automaquiagem para as alunas do Clube da Corrida. Foi uma oportunidade muito gratificante para mim e eu pude mostrar para essas alunas vários visuais diferentes. Nós fizemos 3 maquiagens em graduações diferentes e a primeira delas foi direcionada à pergunta que ela me fez, ou seja, qual é o visual ideal para atividade física? Como é a pele que deve ir para a academia ou para o parque correr? Essa pele tem que ter uma naturalidade, uma neutralidade muito grande e combinar com a textura do tipo da sua pele. Primeiro pressuposto, o amor próprio. Então a gente não pode se esquecer, sobretudo, do filtro solar. Seja nas luzes frias da academia ou no sol, debaixo do sol do parque, nós devemos usar o filtro solar. Então, qual seria o ritual ideal para essa maquiagem de academia? Seria um corretivo bem leve na área dos olhos ou uma base bem fluida e fina ao longo do rosto todo, sem nos esquecermos das orelhas e do pescoço. Deve haver uma uniformidade. Esse tom deve ser o mais próximo possível da minha pele. Lembrando que eu não devo esfregar esse produto, que eu devo depositá-lo. É isso que vai fazer com que os meus poros não fiquem cobertos e congestionados por tanta base. Gente, lembrando que uma pele bem cuidada e uma sobrancelha bem desenhada, bem delineada, com os excessos removidos, já me traz um suporte perfeito para que eu não precise andar tão maquiada. Se você não abre mão de uma sombrinha, opte sempre ou por uma perolada cremosinha bem neutra, assim um tom de bege, ou por uma em pó mais amarronzadinha, sempre em tons de pele, gente, nunca esquecendo disso. Se os meus olhos, sobretudo, estiverem meio inchadinhos naquele dia, porque há um dia que a gente acorda muito feia. Então, vamos lá. Onde reside essa minha feiura nesse dia? Meus olhos estão muito inchados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer sutilmente também a pálpebra móvel. Ou com um tracinho de lápis, ou um tracinho bem fininho de delineador rente aos cílios, ou uma sombrinha marrom sobre a pálpebra móvel, curvex para acentuar mais os meus cílios e caprichar um pouquinho mais no rímel. Mas isso, gente, é em caráter de exceção, porque no dia a dia o rímel também tem que ser suave para academia. Até porque é muito desagradável a pessoa correndo no parque e o rímel escorrendo, né? Ninguém quer esse efeito. Então a gente deve usar o mínimo possível, apenas para dar aquela projeção para os meus cílios e uma iluminada no olhar. Um capítulo à parte, pessoal, é o blush nesse quesito, porque todo mundo quer ir para academia com uma cara saudável, né? E o blush eu acho que é um dos itens que mais conferem esse aspecto de saúde, de vibração, de vivacidade. Como nós devemos utilizá-lo? Bom, eu tenho um truque que é meu, assim, eu uso normalmente o blush cremoso, porque além dele ser muito prático, eu ali sem tempo pego, dou uma batidinha nele e depois espalho pelas maçãs do rosto e vou um pouquinho para as têmporas e tal. Ou eu posso usar também um pó bronzant, um blush assim mais bronzeador. Nesse caso, eu vou evitar os alaranjados e vou evitar os avermelhados também. No caso do blush em pó, a gente, como o pó, também deve usar, só que nesse caso um pincel para blush, retirar, eu pego ali o produto, retiro o excesso do blush nas mãos ou num papel, e aí então eu aplico sempre espalhando, não deixando muito pontual esse aspecto para ele não ficar marcado. Lembrem-se, a naturalidade é a chave de todo sucesso nesse caso.
relação a batom, o que a gente percebe é que as clientes e as pessoas são muito diferentes. Há pessoas que não abrem mão do batom em hipótese alguma. Se elas tiverem que eleger um item na necessaire de maquiagem, esse item é o batom. E há pessoas que quase não o usam. O indicado é usar algum tipo de batom, sim, mas em se tratando de proteção, gente, sobretudo se eu for correr realmente ao sol, tudo, então eu devo usar algo com filtro, com características meio emolientes, que vão nutrir um pouco esse meu lábio para ele não ressecar e não partir. A saúde em primeiro lugar, né? Sobretudo quem pratica atividade física já prioriza essa questão, né? Então, para atividade física, o que eu indicaria? O gloss transparente é muito bem-vindo, porque ele nutre, dá um aspecto de saúde, até meio infantil, assim, eu acho que ele dá um aspecto de naturalidade. Os tons de rosa, cor de boca, beges, eu acho que também são muito bem-vindos. Então, eu prefiro, nesse caso, produtos um pouquinho mais cremosos, que podem ser um gloss ou podem ser o batom mesmo, não aquele muito melecado, mas com alguma luminosidade. Agora, se você, como eu, é uma pessoa que não pretende passar muito tempo em frente ao espelho, fazendo todo o visual da sua academia, você pode abreviar esses passos. Então, nesse caso, eu indico o BB Cream, que já funciona, já falei outras vezes dele aqui. Ele é um primer com cor, ele dá uma leve cobertura, ele já hidrata, ele matifica a pele, ele vem com filtro solar, então você já mata todas as questões em um produto só. Eu indicaria então o BB Cream nesse caso, ou os filtros com cor, como eu já disse. E os multifuncionais, há produtos multiuso que você pode usar, eles são geralmente cremosos ou líquidos. Nesse caso eu gosto ou do blush em creme da MAC, ou gosto também do Cha-Cha Tint da Benefit. Ele é bem interessante, eu quando vou para academia, tô ali no carro mesmo, no sinal, vou lá, passo um pouquinho na bochecha, um pouco no centro do lábio, eventualmente dou uma batidinha aqui na pálpebra e tá tudo certo, a maquiagem já tá pronta e feita. E um rímelzinho, né, que sempre dá uma vibração pro olhar. Gente, então eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho pretensão alguma de ditar o estilo de alguém. Eu acho que cada um tem o seu estilo e deve respeitá-lo. Apenas respeite a si mesmo, então não use produtos que danifiquem a sua pele, o seu cabelo. Cuide do seu cabelo, use filtro solar no rosto e no cabelo também diariamente. E, na minha humilde opinião aqui, eu gostaria de indicar 2 looks assim que eu acho que são recomendáveis, indicados para academia, e um que eu julgo não indicado. Então, espero que vocês gostem. Eu agradeço por mais esse Pergunte pra Mônica e até a próxima!